Exatamente às 5h47 da manhã de uma terça-feira, a guerra urbana que consumia o Complexo da Penha fez uma pausa. Por um instante que pareceu se esticar por uma eternidade, o som ensurdecedor dos disparos simplesmente parou. E foi nesse silêncio denso, um vácuo que cheirava a pólvora e a medo, que o cabo André Bastos, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, sentiu o asfalto irregular sob suas botas se transformar em algo diferente, em solo sagrado. Ele estava a um segundo de se ajoelhar, não em rendição, mas por uma súplica que estava prestes a rasgar o tecido da realidade naquele canto do Rio de Janeiro. Horas antes, na sala de briefing da mega operação, o ar já estava carregado de uma eletricidade que ia além da tensão tática. André, um homem de 30 e poucos anos, cuja fé fora moldada em segredo nas orações silenciosas de sua avó, sentiu um calor estranho no peito. Não era o calor da adrenalina, vinha do bolso interno do seu colete balístico, onde ele guardava um pequeno santinho de Santo Antônio, um pedaço de papel plastificado, já gasto pelo tempo e pelo suor de outras incursões. Ele tentou ignorar, culpando o nervosismo que sempre precedia a entrada no território inimigo. Mas a sensação persistia, uma brasa suave contra sua pele. O segundo sinal veio quando o comboio blindado, o Caveirão, rompeu a primeira viela da comunidade. Por um instante que não durou mais que 3 segundos, o rádio de comunicação de toda a equipe emitiu uma interferência anômala. Não era o chiado comum, a estática de sinal fraco. Era algo melódico, fragmentado, que se assemelhava a um cântico antigo e distante, antes de voltar ao ruído normal da frequência tática. André olhou para os lados. Ninguém mais pareceu notar. Ou se notaram, não deram importância. A mente de um operador em campo é treinada para filtrar o irrelevante. Mas para ele, aquele som ficou ecoando. A missão era brutalmente clara: neutralizar Sombra, o líder da facção que havia transformado a Maré num labirinto de medo e violência explícita. Sombra não era apenas um criminoso comum, ele era uma lenda local, um fantasma que as forças de segurança perseguiam há anos, sempre um passo à frente, protegido por uma rede de olheiros tão vasta quanto as vielas que dominava, e por uma crueldade que silenciava qualquer um que ousasse desafiá-lo. Ele era a personificação de um sistema que se alimentava de suas próprias perdas, um ciclo de vingança e poder que parecia não ter fim. Para André e sua equipe, a pressão era esmagadora, vinda não apenas do comando superior, mas dos olhares dos moradores. Olhares que se desviavam rapidamente, de janelas que se fechavam à sua passagem, rostos de reféns em sua própria guerra particular. A progressão era lenta, metro a metro, esquina a esquina. O ar era úmido, pesado. Em uma parede de tijolos aparentes, encharcada pela umidade que escorria de alguma laje, as pichações com os símbolos da facção cobriam quase tudo, mas um detalhe destoava de forma quase poética. Feito a giz, o desenho simples, infantil, de um único lírio branco. Uma flor de pureza no coração da escuridão, um presságio silencioso em meio ao caos iminente. André fixou o olhar naquele desenho por um segundo a mais do que deveria, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lírio parecia uma mensagem, mas ele ainda não sabia para quem. Ele não podia imaginar que, em poucas horas, aquela mesma flor se materializaria na sua frente, como a chave para o impossível. A progressão tática continuou, mas aquele desenho de giz ficou gravado na mente de André. A cada beco atravessado, a cada laje que servia de escudo, a tensão subia de forma palpável. O silêncio inicial da incursão já havia sido quebrado há muito tempo, substituído pela sinfonia caótica do confronto. Disparos de fuzil vindos de janelas altas, o som seco das balas batendo no concreto, os britos codificados pelo rádio tático. Era a rotina brutal da guerra, mas naquele dia, 12 de junho, algo parecia diferente. O ar parecia mais denso, a luz da manhã mais pálida. Ao lado de André, o sargento Marques, um veterano de quase 20 anos de corporação, movia-se com uma eficiência calejada. Marques era o contraponto da fé silenciosa de André. Para ele, o mundo se resumia a calibre, trajetória e cobertura. Milagres eram para os desesperados, a sobrevivência vinha do treinamento e da sorte.
Foco, Bastos, cabeça no jogo, ele rosnou, ao ver André hesitar por uma fração de segundo ao passar por outra parede. Não havia lírios ali, apenas o cheiro de esgoto e pólvora. E então, às 8h15 da manhã, o inferno abriu um alçapão sob seus pés. Aconteceu com a precisão de uma coreografia mortal. De 3 pontos diferentes, simultaneamente, o fogo se intensificou de forma avassaladora. Não eram mais disparos esporádicos, era uma cortina de chumbo. A comunicação da equipe, antes um fluxo constante de ordens e posições, virou um caos de gritos e estática. A emboscada fora perfeita. A equipe, antes uma unidade coesa, se fragmentou em segundos, cada dupla ou trio buscando a cobertura mais próxima, isolados uns dos outros. Foi nesse instante de ruptura que André e Marques foram empurrados pela força dos disparos para dentro de um corredor estreito, um beco sem saída espremido entre 2 construções de alvenaria sem reboco. O caminho à frente terminava em uma parede alta de chapas de zinco enferrujadas. Atrás deles, a única saída cuspia projéteis. Estavam encurralados. Uma ratoeira. O rádio de André ficou mudo. Marques tentou o seu. Nada. Apenas o chiado da morte. Fomos cortados, disse o sargento. A voz surpreendentemente calma, mas seus olhos traíam a urgência. Eles se abrigaram atrás de uma pilha de sacos de cimento petrificados pela chuva. A munição estava acabando. A cada rajada que recebiam, respondiam com disparos curtos, calculados, apenas para manter os agressores à distância. Mas eles sabiam que era uma questão de tempo. As vozes do outro lado começaram a ficar mais claras, mais próximas. Eram vozes de triunfo, de caçadores que haviam encurralado a presa. E foi no meio de uma dessas trocas que o som mudou. Um baque surdo, um grunhido de dor. André se virou e viu. Marques estava no chão, a mão pressionando a coxa, de onde uma mancha escura e úmida se espalhava rapidamente pela farda camuflada. O tiro o pegara na artéria femoral. O tempo, que antes corria, agora se arrastava. Cada batida do coração de André ecoava o som dos passos que se aproximavam do lado de fora do beco. Marques estava pálido, a respiração curta. "Acabou pra mim, garoto", ele sibilou, a voz fraca. "Pega meu carregador, tenta sair daqui." Mas não havia para onde ir. O beco era um túmulo. O cheiro de ferrugem, de sangue e de desespero preenchia o ar. Foi ali, naquele corredor da morte, com seu parceiro cético sangrando nos seus braços e a certeza do fim a poucos metros de distância, que André Bastos tomou a única decisão que lhe restava. Uma decisão que não estava em nenhum manual de operações especiais. Se essa jornada até o limite faz sentido para você, inscreva-se agora, porque o que acontece a seguir desafia qualquer explicação tática. Ele ignorou a ordem de Marques. Com as mãos trêmulas, não para pegar um carregador, mas para alcançar o bolso interno do colete, ele retirou o pequeno santinho de Santo Antônio. O papel plastificado estava quente, quase vivo ao seu toque. O rosto do santo, desbotado pelo uso, parecia olhá-lo com uma serenidade impossível para aquele lugar. As vozes do lado de fora estavam mais altas agora, gargalhando. Eles estavam vindo. André fechou os olhos. O mundo ao seu redor desapareceu. O som dos fuzis, os gritos, a dor de Marques, tudo se tornou um ruído de fundo. Ele se ajoelhou no chão sujo, coberto de detritos e cartuchos vazios. O asfalto irregular e áspero pressionando seus joelhos. E ele suplicou. Não foi uma oração decorada, não foi um pedido formal, foi um grito silencioso da alma. Ele não pediu para viver, ele não pediu para que seus inimigos caíssem. Ele pediu pela vida de Marques. E pediu por um caminho, qualquer caminho, uma fresta, uma brecha, um sinal para fora daquele inferno. Uma prece numa, despida de orgulho, feita no altar da mais absoluta desesperança, acreditando que mesmo ali, naquele beco esquecido por Deus, alguém poderia ouvir. O que aconteceu em seguida não foi uma resposta, foi uma fratura na realidade. O som da guerra não retornou. Em seu lugar, instalou-se um silêncio tão profundo e absoluto que doía nos ouvidos, um silêncio que absorveu os ecos dos tiros e os gritos dos homens. E do chão, das frestas do asfalto rachado e sujo, uma névoa começou a brotar. Não era fumaça de granada que arde nos olhos e na garganta.
Era um nevoeiro branco, denso e gelado, que subia em espirais lentas, como se a própria terra estivesse exalando um suspiro frio. A visibilidade, em questão de segundos, caiu para menos de 1 metro. O beco, antes um corredor claustrofóbico, tornou-se um casulo branco e opaco. E com a névoa veio um cheiro. Um aroma tão deslocado, tão impossível para aquele cenário de morte, que por um instante André pensou estar delirando. Não era o odor metálico de sangue ou o cheiro acre de pólvora. Era o cheiro de pão fresco, recém-saído do forno. Um cheiro de casa, de cozinha de avó, de comunhão. O aroma anulou completamente o fedor da guerra, preenchendo o ar com uma paz inexplicável. As vozes dos traficantes, antes tão próximas e triunfantes, transformaram-se em sussurros confusos do outro lado daquela cortina branca. "Cadê eles?" um gritou, a voz abafada, distante. "Para onde foram?" Eles estavam cegos, perdidos a poucos metros de sua presa. O sargento Marques, semiconsciente, abriu os olhos e murmurou: "Que porra é essa, Bastos? Gás?" Mas não havia ardência, apenas o frio, e aquele cheiro sagrado. Foi então que, na entrada do beco, onde segundos antes a morte aguardava, uma silhueta se materializou contra o branco leitoso. Não era um homem armado. Era a figura de um menino, pequeno, talvez com seus 5 ou 6 anos de idade. Ele estava parado, sereno, como se aquele caos não lhe pertencesse. E em sua pequena mão, ele segurava um único lírio branco, perfeitamente formado, idêntico ao desenho de giz que André vira na parede horas antes. A criança não disse uma única palavra. Seus olhos encontraram os de André por cima da névoa baixa. Foi um olhar que não continha medo nem curiosidade, apenas uma instrução silenciosa. O menino então ergueu a mão livre e apontou. Não para a saída bloqueada pelo tiroteio, mas para a parede de chapas de zinco corroídas que selava o fim do beco. A parede que era a certeza do fim da linha. André seguiu o pequeno dedo apontado. Não havia nada ali, apenas metal enferrujado, sobreposto, sólido. Mas ele olhou de novo, e a fé que o fez ajoelhar agora guiava seus olhos. Havia uma junção mal feita entre duas chapas, um vão tão estreito que parecia apenas uma sombra, uma falha na construção. Uma passagem, uma rota de fuga que nenhum mapa tático mostraria, que nenhuma inteligência poderia prever. Se você entende que a verdadeira orientação às vezes vem de onde menos se espera, inscreva-se agora, porque a jornada para fora daquele beco era apenas o começo da prova. Sem hesitar, movido por uma força que não era sua, André agiu. Ele rasgou um pedaço da própria farda e fez um torniquete improvisado na perna de Marques. "Vamos sair daqui", ele disse, a voz firme pela primeira vez em horas. Puxou o sargento, que gemia de dor, em direção à parede de zinco. A chapa cedeu com um rangido baixo. Atrás dela, um corredor de serviço esquecido, com não mais de 60 centímetros de largura, espremido entre as duas construções, escuro e úmido. Era o caminho. Ele empurrou Marques primeiro e depois se esgueiou pela fresta. A névoa persistiu, densa e protetora. Durou exatos 3 minutos, o tempo preciso para que André arrastasse seu parceiro por aquele corredor esquecido, desaparecendo na arquitetura labiríntica da favela, longe dos olhos de seus caçadores. E então, tão subitamente quanto surgiu, a névoa se dissipou. O sol da manhã bateu novamente no beco, revelando o chão coberto de cápsulas, as manchas de sangue de Marques, mas nenhum sinal dos 2 policiais. Quando os traficantes finalmente avançaram, encontraram um beco vazio. Não havia pegadas na névoa, não havia sinais de escalada. Apenas o silêncio e o cheiro residual de pão que começava a se misturar novamente com o de esgoto e pólvora. Eles haviam simplesmente desaparecido. Semanas se passaram. O sargento Marques sobreviveu. A bala havia passado de raspão na artéria, e o atendimento rápido que André conseguiu ao sair do labirinto salvou sua vida. No batalhão, a história da Operação na Maré ganhou contornos de lenda. A versão oficial falava em uma manobra de evasão bem-sucedida, explorando uma falha estrutural do terreno. Mas entre os praças, nos corredores e vestiários, a história era outra. Falavam do policial que rezou, do nevoeiro do nada, da fumaça que salvou.
Era uma narrativa sussurrada, tratada com uma mistura de escárnio cético e um assombro quase reverente. Para muitos, era apenas o delírio de um homem sob estresse de combate. A primeira validação externa, a primeira rachadura na parede do ceticismo veio de onde menos se esperava, do próprio Sargento Marques. Em seu depoimento oficial para a corregedoria, sentado em uma cadeira de rodas, a perna ainda imobilizada, ele descreveu os fatos com a precisão seca de um relatório. Falou da emboscada, do ferimento, da falta de munição. E então, para o espanto do capitão Oliveira, seu superior, ele descreveu o que aconteceu no beco. Ele não usou a palavra milagre, usou a linguagem que conhecia. Falou de uma condição climática anômala e extremamente localizada e da aparição inexplicável de um civil, uma criança, que indicou uma rota de fuga não mapeada. Ele corroborou cada detalhe da versão de André. O cético se tornara a primeira testemunha. A história, no entanto, não parou nos muros do quartel. O rumor vazou, como a água que escorre pelas frestas do asfalto, e chegou aos ouvidos de Bianca Mello, uma jornalista investigativa do coletivo de mídia Voz das Comunidades. Cética por ofício, mas com um faro aguçado para histórias que a grande imprensa ignorava, Bianca foi a campo. Durante semanas, ela conversou com moradores, construindo uma teia de confiança. E encontrou 3 depoimentos distintos, de 3 janelas diferentes, de pessoas que não se conheciam, descrevendo a mesma cena impossível, um nevoeiro milagroso que surgiu do nada e sumiu do mesmo jeito naquele beco, naquela manhã. A virada final, a peça que conectou o céu e o inferno, veio na captura de Sombra. Meses depois, encurralado em outra operação, ele se preparava para o confronto final, entrincheirado e disposto a morrer atirando. Contra todas as ordens e protocolos, André Bastos pediu pelo rádio para se aproximar, sozinho, desarmado. Ele não falou de lei, de rendição ou de pena. Parado a 10 metros do criminoso, mostrou seu santinho gasto de Santo Antônio e falou sobre o menino com o lírio. Sombra, cujo nome de batismo era Cláudio, congelou. Sua filha, Antônia, de 6 anos, morta por uma bala perdida anos antes, adorava desenhar lírios brancos. Cláudio desabou em prantos, o fuzil caindo ao seu lado. Confessou que, naquele dia no beco, ele também sentiu o cheiro de pão fresco que sua avó fazia todo ano na festa do santo. Ele se entregou sem disparar um único tiro.